Olá, alunos! Aqui é a professora Pamela Lopes e essa é a nossa aula sobre provas clínicas em prótese parcial fixa. Trata-se da nossa última aula que vai trazer o fechamento do nosso conteúdo de prótese fixa. Então, nós temos visto desde o início da disciplina, todo o passo a passo para a construção da prótese fixa. Passamos pela fase de planejamento, de preparos dentários, confecção de provisórios, moldagem, obtenção dos modelos, tanto de estudo quanto de trabalho, e a sua montagem no articulador semiajustável. E a partir da obtenção desse modelo de trabalho, ele vai ser enviado ao laboratório para que comecem os trabalhos técnicos. E isso vai envolver algumas sessões de provas clínicas que vão ser necessárias e um relacionamento entre o cirurgião dentista e o laboratório. Então, as provas clínicas passarão também por algumas etapas, Não vai ser uma sessão única que a gente vai conseguir finalizar essa prótese. Então, a gente vai ter uma primeira sessão em que nós enviamos ao técnico o modelo de trabalho, ou seja, os preparos dentários, e sobre aquele modelo ele vai confeccionar a infraestrutura, que pode ser uma infraestrutura metálica ou uma infraestrutura cerâmica, ok? Então, nós vamos realizar uma sessão de prova dessa infraestrutura, realizar os ajustes necessários. Se estivermos trabalhando com uma ponte fixa, nós vamos precisar também realizar a soldagem. Então, faz-se a solda dessa infraestrutura, a gente vai ver cada uma dessas etapas, individualmente. E aí a gente vai enviar o técnico novamente. Para quê? Para que ele faça essa soldagem e nós vamos fazer uma segunda prova com a infraestrutura já soldada. Estando tudo ok, nós realizamos uma terceira moldagem, que é a moldagem de transferência. E nessa sessão, nós vamos fazer a seleção de cor e enviar ao laboratório essa infraestrutura para que seja aplicada a cerâmica de revestimento. Então, vai vir essa peça com a cerâmica aplicada para uma sessão seguinte, para que a gente faça as provas estéticas e funcionais. Faz-se os ajustes necessários e, se não tiver necessidade de nenhum ajuste maior que precise enviar ao laboratório, nessa terceira sessão já é realizada a cimentação. Então, nós temos que, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma peça de uma coroa, uma peça unitária, eu não vou necessitar, por exemplo, de realizar a soldagem. Então, eu faço a prova da infraestrutura e nessa mesma sessão eu já realizo a moldagem de transferência. Seleciono a cor e envio ao laboratório para que ele aplique a cerâmica e nos envie numa segunda sessão para realizar a prova da cerâmica, ok? Se estivermos trabalhando com peças de infraestrutura cerâmica, normalmente não é possível realizar a soldagem, porque não tem como o técnico fazer a união das estruturas cerâmicas. Então, também essa fase de soldagem vai ser descartada. Então, em relação ao primeiro passo, que seria a prova da infraestrutura, Essa é uma etapa primordial que ela vai nos trazer o sucesso ou o insucesso em todas as etapas que foram realizadas pelo cirurgião e pelo técnico. O cirurgião dentista, se ele tiver realizado uma boa moldagem de trabalho, então obteve-se um modelo de trabalho de excelência, sem distorções. E o técnico vai ter que realizar a troquelização desse modelo. Então, esse recorte tem que ser feito de forma tal que não danifique a região dos preparos e o técnico não tenha alterações nesse modelo e consiga confeccionar essa infraestrutura
metálica ou em cerâmica de forma correta. Então, trata-se de um trabalho bem artesanal para o técnico, porque ele vai ter que fazer um padrão em cera, tá? Ele vai esculpir em cera como será essa infraestrutura que vai ser levada ao forno para derreter, e esse espaço vai ser ocupado pela liga metálica. E aí são esses copings em metal que vão ser enviados ao consultório para que a gente faça a prova. Temos que ter um cuidado, porque muitas vezes eu posso imaginar, se o meu coping está bem adaptado no meu modelo, no meu troquel, não teria necessidade de eu realizar a prova em boca, já que está bem ajustado no modelo, na boca, o que se espera é que esteja bem ajustado. Sim, é o esperado, mas lembre-se que pode ocorrer alguma pequena falha em uma das fases de confecção dessa prótese. E uma dessas fases pode ser a moldagem, e mesmo que a gente tenha uma moldagem sem distorções, pode haver alguma falha durante o vazamento do gesso, ou pode haver alguma falha durante o recorte dos troquéis. E ainda alguma falha do técnico durante a confecção dessa peça, porque ele vai ter que trabalhar também com um padrão de contração e de compressão desses materiais que estão sendo utilizados, seja o metal ou seja a cerâmica. Ou seja, são diversos detalhes, e que se a gente exclui uma etapa de prova, eu posso acabar encontrando um erro mais à frente que vai fazer com que eu tenha que realizar o tratamento completamente desde o início. E se eu detecto uma pequena falha durante o processo, essa falha é corrigida e a gente vai ter um sucesso mais satisfatório. Então vejam que a infraestrutura nada mais é do que uma peça com anatomia semelhante à peça final, mas que ela tem dimensões menores. Então lembre-se que ela vai ter que estar bem adaptada aos preparos, deve haver um espaço na região do pôntico para a higienização, e deve haver espaço para aplicação ainda da cerâmica de revestimento. Só fazendo um parêntese em relação às técnicas de confecção dessa infraestrutura, tá? Ela vai ser confeccionada pelo técnico, tá? E é interessante que a gente conheça um pouco do trabalho, para que a gente entenda a importância do trabalho do técnico e saiba também identificar algum problema que possa ter ocorrido. Então, a primeira técnica foi a que eu já mencionei para vocês, que seria a fundição por cera perdida. Então, o técnico vai realizar primeiro um padrão em cera, essa cera vai ser derretida e aquele mesmo formato da cera vai ser copiado no metal. Então, o metal vai ser fundido, a liga metálica, e vai preencher aquele espaço. Feito isso, a gente tem a aplicação manual da cerâmica. Então, a cerâmica, na verdade, ela vai ser vários pozinhos, pós de cores diferentes, de translucidez diferente, e o técnico vai aplicando com o pincel, tá? Várias camadas, leva essa cerâmica ao forno, ela vai derreter e vai obter aquele formato que a gente já conhece da cerâmica. Seria o processo de aquecimento em forno semelhante ao que acontece com o vidro. Então, o vidro nada mais é do que a areia. Quando a gente aquece a areia a uma certa temperatura, ela vai derreter e quando resfriar, a gente vai ter a formação do vidro, tá? Isso seria a técnica mais tradicional, né? A fundição por cera perdida e a aplicação manual da cerâmica. Nós temos também as técnicas mais atuais, que envolvem
é uma tecnologia de ponta, que seria a fresagem do bloco cerâmico. Então, o técnico vai selecionar um bloco cerâmico da cor, né, equivalente, e vai levar isso para uma máquina de fresagem. E ela vai, de acordo com os dados enviados ao computador, fazer o desgaste e a partir desse bloco obter a nossa coroa. E temos também a opção da impressão em 3D. Então é feito o escaneamento do preparo. Esse escaneamento também vai ser enviado ao computador e passa as informações para uma impressora. E aí essa coroa ela vai ser obtida do zero, né? De acordo com a aplicação da cerâmica ali. E a gente tem que ter uma atenção especial porque, independente da técnica utilizada, o técnico ele nunca vai obter uma coroa com o mesmo tamanho que será a coroa quando finalizada, porque essa peça ela vai sofrer tanto expansão quanto contração, que vão ser diferentes para o metal e para a cerâmica. Então existem aí alguns cálculos que são feitos, né? E de acordo com o material que o técnico está trabalhando, ele vai ter que compensar e fazer inicialmente uma peça que seja um pouco menor ou um pouco maior, para que quando ocorra essa expansão ou contração do material, chegue-se ao tamanho desejado. Então daí também a importância da gente realizar essa prova, para que a gente cheque se não houve nenhuma falha durante esse processo de obtenção da infraestrutura. Então vamos lá. Em relação à prova clínica da infraestrutura, primeiro ponto, remover o provisório. Então eu fiz o preparo, a moldagem, instalei o provisório, mandei esse paciente para casa e enviei o modelo de trabalho ao técnico. Então o paciente vai voltar com esse provisório instalado e a gente vai precisar remover para realizar a prova da infraestrutura. Para isso nós podemos utilizar dois instrumentos. Primeiro, o Lecron, que vocês já conhecem, né? Ele vai ter essa ponta que parece uma colher e do outro lado uma ponta semelhante a uma faca. Então a gente vai utilizar esse lado aqui, encaixa na cervical do provisório e faz um movimento de alavanca. Então normalmente, como a gente está trabalhando com cimento provisório, facilmente ele é removido. Alguns casos em que a gente tem preparos mais retentivos, pode-se ter uma dificuldade maior e aí a gente lança a mão do saca-prótese. Então o saca-prótese vai ser esse instrumental, que ele contém o êmbolo, a gente movimenta esse êmbolo e ele vai bater nessa região aqui que tem a borracha. Esse movimento provoca a vibração e vai levar à quebra do cimento e à remoção do provisório. Esse instrumento ele vai ter várias pontas com formatos diferentes que são intercambiáveis. Então é só rosquear aqui e eu vou selecionar aquela ponta que se adapte melhor à cervical do meu provisório. Feita a remoção desse provisório, a gente vai fazer uma limpeza do preparo, porque se tiver restos de cimento sobre o meu preparo, quando eu instalar a infraestrutura, ela não vai encaixar. Então eu posso imaginar que seja uma falha na infraestrutura, mas na verdade é um excesso de cimento que não está permitindo a sua adaptação. Então eu venho com uma sonda exploradora, removo os excessos e faço uma profilaxia com pedra pomes, tá? Tacinha de borracha ou escova de Robson montada na caneta de baixa rotação e faço essa profilaxia. Vou encaixar a minha infraestrutura, fazer a prova de adaptação e realizar os ajustes que forem necessários. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar nessa infraestrutura é a adaptação interna, se ela teve um correto assentamento. Então, primeiro, vou checar esse assentamento. Se ela não assentar completamente, eu retiro e vejo se não tem nenhum resto de cimento que esteja impedindo esse assentamento, ok? Vou observar a adaptação na região do término cervical.
vou observar isso porque para que a gente tenha uma película suficiente de cimento. Se essa peça estiver muito apertada ou muito folgada, a gente vai ter uma película de cimento muito espessa ou muito fina, o que vai levar a infiltrações marginais. Então a gente não quer, porque a gente quer o quê? Um resultado que promova saúde gengival, que o paciente consiga higienizar, evitando cáries secundárias, perdas do seu trabalho ou perdas do próprio preparo dentário, ok? Isso vai levar a uma boa longevidade da nossa prótese. Então, primeiro ponto, testei primeiro o assentamento. Ela assentou, eu vou observar a adaptação interna. Para isso, eu posso fazer uso de carbono líquido, de elastômeros, radiografias e da sonda exploradora, tá? Carbono líquido, ele vai ser um material, vocês vão ver um pouco mais à frente, que é bem semelhante ao corretivo líquido que a gente utiliza para corrigir caneta, certo? Mas ele vai ser na cor azul, vai ter o corretivo e tem o solvente. Então a gente pincela ali no interior da coroa, tá? Nós temos o elastômero, que vai ser a silicona, no caso a gente vai utilizar a silicona leve, tá? Preenche e coloca em posição, para que a gente veja também essa adaptação interna. Radiografia pode ser utilizada, mas apenas como um meio complementar. Eu nunca devo confiar apenas na radiografia. Por quê? Porque ela vai estar me dando uma visão apenas de uma visão apenas em 2D. Eu não tenho uma visão 3D. Então, às vezes pode mascarar alguma área que não esteja bem adaptada. Então, eu posso, diante de uma dúvida, fazer uma tomada radiográfica para checar, mas não confiar unicamente nela. E é importante sempre fazer uso da sonda exploradora, que ela vai atuar na região do término cervical. Então, término cervical, eu vou checar a existência de batentes com a sonda exploradora, e a região interna das coroas eu vou utilizar carbono líquido ou elastômero. Então, a gente tem aqui o uso do carbono líquido. Então, ele é aqui nessa coloração azul, como eu mencionei para vocês. Temos aqui, ó, 2 preparos para uma ponte fixa. Aqui a infraestrutura metálica. E ela vai ser provada. Vejam que temos uma metade, que ela está aqui cortada ao meio, para que depois se faça a solda. Aplico o carbono, levo em posição, vejo essa região em que está faltando carbono, quer dizer que está precisando fazer o ajuste. E venho com as pontas diamantadas, ajusto aquela região e provo até que esse carbono esteja preenchendo toda a cavidade. Ok? No caso da adaptação interna com silicona leve, ela vai ser interessante porque, por a silicona ser mais densa, ela vai simular também a película de cimento. Vai funcionar da mesma forma, preencho o espaço, levo em posição e as áreas que precisarem de ajuste, a gente vai realizar o desgaste com ponta diamantada.